Vamos falar agora então sobre a lição do trimestre. Estamos aqui ao lado do comentarista da lição do trimestre, o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, e que agora traz para nós aqui uma pincelada somente sobre a lição, são poucos minutos, mas vai falar aqui para nós sobre a missão integral da igreja, pastor. O que é a missão integral da igreja? Antes eu gostaria de esclarecer aos irmãos que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela tem um corpo, uma equipe de comentaristas de lições bíblicas. Naquele acréscimo que eu disse, naquelas bênçãos adicionais, uma delas foi também ter sido convidado para fazer parte desse grupo que comenta as lições bíblicas. Consequentemente, a CPAD, através do Departamento de Educação Cristã, eles fornecem para os comentaristas o tema que deve ser desenvolvido e principalmente os tópicos de cada uma das 13 lições do trimestre. E foi surpreendido com essa missão de falar sobre a missão integral da igreja, associando-a como resultado do reino de Deus que está entre nós. E o primeiro versículo da nossa primeira lição está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em vez de nos preocuparmos primeiramente com os bens materiais, com os nossos interesses pessoais, nós temos que ter uma primazia, uma prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois que entendermos o que significa esse reino de Deus, estivermos dispostos a buscá-lo, recebê-lo em nosso coração e vivermos conforme o nosso rei deste reino nos orienta, daí sim nós teremos as bênçãos de Deus decorrentes desse reino que foi estabelecido pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala do reino de Deus e reino dos céus. Significa o mesmo ou é diferente? Os teólogos dão uma explicação bem plausível de que o reino de Deus, a expressão reino de Deus e a expressão reino dos céus, ela se justifica pelo seguinte: Mateus, que era judeu, ele, ao escrever acerca desse reino, preferiu usar a expressão reino dos céus, porque os judeus tinham o cuidado de não pronunciar o nome de Deus em razão do mandamento, que não deveria pronunciar o nome, de tomar o nome de Deus em vão. Então eu penso que seria um excesso de zelo judaico que Mateus preferiu observar. Mas os melhores comentaristas bíblicos dizem que Lucas usava já o reino de Deus, porque era um médico grego, e ele não tinha essa preocupação da tradição, mas que reino de Deus e reino dos céus são sinônimos. Essa lição, falando do reino de Deus, está falando do escatologicamente também? Essa lição vai falar também escatologicamente? Vejam só, ele vai falar sobre o reino de Deus no presente e o reino de Deus no futuro. Resumindo, nós poderíamos dizer que o reino de Deus, ele foi introduzido pelo Senhor Jesus através do seu ministério terreno. E esse reino de Deus, nós poderíamos dizer que ele está associado a dois significados distintos. Primeiro, ele está diretamente relacionado ao governo de Deus no coração de uma pessoa que entrega sua vida inteiramente a Deus, recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador. Em um segundo aspecto
do reino de Deus está ligado ao governo propriamente dito, milenar, ou seja, que será estabelecido no milênio. E é bom lembrar aqui, irmão Tadeu, que quando se fala sobre a segunda vinda de Jesus, nós cremos que a volta de Jesus, à luz da palavra de Deus, ela vai se dar em duas fases distintas, em dois momentos distintos. A primeira delas, com o arrebatamento da igreja, ou seja, Jesus vem às nuvens e vem buscar a sua igreja. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados. Tudo isso em fração de milésimos de segundo. Teremos a transformação do nosso corpo e o Senhor vai nos levar para onde Ele estiver. 7 anos depois, desencadeada essa grande tribulação, Jesus volta no que se chama a segunda fase, ou segunda etapa da volta de Jesus para os julgamentos e o estabelecimento do reino de Deus aqui nesse mundo, com a duração de 1000 anos. E a consolidação desse reino será efetiva quando, após o juízo final, o João viu lá no livro de Apocalipse o novo céu, a nova terra, ele viu a nova Jerusalém, que será o lugar onde eternamente o reino de Deus então será completamente consolidado. A lição aqui o senhor fecha no terceiro tópico falando sobre as manifestações do reino de Deus. O senhor poderia trazer algo para nós? O que seriam essas manifestações do reino de Deus? A manifestação do reino de Deus, ela tem diversos aspectos, mas eu gostaria de resumir o seguinte: o reino de Deus, nesse momento presente, em que ele está estabelecido no coração de uma pessoa regenerada, convertida, ele se manifesta através dos atos praticados por esses cristãos. Em outras palavras, eu diria assim, ele está relacionado primeiro com ouvirmos a palavra de Deus, aceitarmos a palavra de Deus, experimentarmos o novo nascimento e dar testemunho da nossa fé e da regeneração que fez parte da nossa vida e da experiência do dia da nossa conversão. Então, Jesus não nos salvou simplesmente para vivermos uma vida teórica, espiritualmente falando, mas nós temos uma missão que não é somente amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo. Então, a vida cristã no reino de Deus, ela se evidencia através das obras. Ou seja, a missão integral, ela tem um lema específico que diz: o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Resumindo, esse evangelho todo tem que ser pregado na sua totalidade. Não se pode acrescentar e nem diminuir nada da mensagem genuína trazida por Jesus. Essa questão de que esse evangelho todo é para o homem todo se refere a corpo, alma e espírito. Quando se fala em corpo, já se associa ao seu testemunho em benefício das outras pessoas. E a expressão para todos os homens está na grande comissão e na comissão cultural. A grande comissão, em Marcos 16:15, que diz claramente: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a comissão cultural está lá em Mateus 28:20, que diz que nós devemos ensinar todas as nações. E esse ensino é abrangente, não é somente o ensino bíblico, teológico, mas também o ensino secular. E a igreja
não pode descuidar disso. Vamos fechar aqui então a sua participação, 2 minutos aí para as suas considerações. Eu gostaria para aqueles que estão um pouco mais ligados ao ensino da Palavra de Deus nesse trimestre, que procurassem adquirir a revista Ensinador Cristão, essa última que foi publicada agora, e nela se traz aqui um panorama daquilo que vai ser estudado ao longo deste trimestre. E dizer a você que não é matriculado na escola bíblica dominical ou deixou de participar por muito tempo e por outros motivos, que você amanhã procure uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa e vá assistir às aulas da escola dominical. Eu tenho certeza absoluta que o ensino da Palavra de Deus vai ser tão atraente que você vem para ficar. Obrigado, pastor Wagner.